Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula sobre como construir confiança a cada avaliação. Eu quero começar agradecendo a presença de vocês ontem. Nossa, eu não imaginava o impacto que poderia ter uma aula, né? Foi minha estreia, na verdade, como uma aula ao vivo no YouTube. Então, nossa, muita gratidão. Primeiro agradecer a minha equipe que me possibilitou isso e a vocês, é claro, que estavam aqui e me mandaram feedbacks muito legais. Eu vou dizer a verdade que eu nem consegui dormir de tão animada que eu estava. Mas hoje o nosso compromisso é muito mais intenso, muito mais focado, porque a gente vai desenvolver juntos como essa metodologia pode ser aplicada na prática. E vocês que acessaram ontem tiveram a oportunidade de ver o mapa corporal, eu trouxe ele aqui, a gente vai fazer tudo isso juntos hoje, tá? Mas eu quero começar contextualizando, né, rapidamente o que foi falado ontem. Algumas pessoas estão entrando hoje pela primeira vez. Eu faço votos que vocês tenham possibilidade de ir lá na primeira aula, porque ela foi muito legal e ela vai ajudar você a acompanhar essa aula, mas calma, não vai agora não. Fica aqui comigo, né? Então, na aula de ontem, a gente falou como ganhar confiança a cada avaliação, né? Todo o processo de construção da confiança. Então, eu quero voltar à definição de confiança. Então, segundo Charles Feltman, é a definição que eu mais gosto, confiança é uma competência. Se é uma competência, você pode desenvolver essa competência. E ela envolve uma série de habilidades. Ela pode ser aprendida, ela pode ser melhorada e ela pode ser praticada. Na verdade, o que é a confiança? É quando você escolhe o risco de se tornar vulnerável à ação de outras pessoas, como vocês estão vendo na imagem, ou de animais, ou de equipamentos, mas você escolhe estar vulnerável e é assim que o seu cliente chega até você. Na verdade, ele não te conhece ainda, né? Mas alguém indicou, ou o médico indicou, ou o fisioterapeuta indicou, um amigo indicou, mas ele não te conhece. Então, existe uma desconfiança, né, no ar. E aí, o primeiro contato, que diga de passagem, faz parte de um conteúdo que eu tenho lá no meu Instagram, que são os 10 mandamentos, ele é muito importante, porque a quebra de gelo é o primeiro passo para o ganho de confiança dele em relação a você. Então, eu falei um pouco também da minha jornada. Então, para aqueles que não estavam aqui ontem, eu sou fisioterapeuta desde 1996, mas eu tive uma oportunidade de, antes de me formar no 6º período, de já ter contato com profissionais fisioterapeutas já de primeiro contato, ou seja, profissionais que recebiam seus pacientes e davam um diagnóstico fisioterapêutico, diagnóstico funcional, ou que recebiam pacientes sem que eles tivessem passado antes por nenhum outro profissional da área da saúde. Então, sem dúvida nenhuma, isso me gabaritou a querer ser, né, um profissional melhor para o meu paciente. E com essa jornada, né, eu pude fazer cursos de formação internacionais e nacionais que foram divisor de águas. Dentre eles, um curso a qual eu fui exposta pela primeira vez à metodologia do raciocínio clínico, que foi o conceito Maitland, por um americano chamado Gordon Cummins. Então, eu tenho prática nesse assunto que eu estou falando de vocês há mais de 25 anos. Então, eu espero que vocês gostem de me acompanhar hoje, porque vocês vão me ver em ação, como realmente eu penso quando eu tenho um paciente na minha frente. E o mais importante de ontem, e isso eu quero relembrar a vocês, foi sobre os 3 pilares que constituem a confiança, né? Então, para se ganhar confiança, é preciso que você tenha conhecimento. E esse conhecimento, ele não necessariamente precisa ser só teórico, tá? É claro, né? Você imagina um profissional que se formou em 1980 e poucos,
esse profissional não tinha o acesso que nós temos hoje, que você tem hoje de internet, a facilidade de digitar no Google uma pergunta, um questionamento e receber diversos artigos. Então, esse profissional é um profissional que tem muita experiência, né? Se ele está formado há tantos anos, muita experiência clínica, mas talvez ele não tenha acompanhado o embasamento científico. Não é por conta disso que ele não tem conhecimento. Então, o conhecimento, né, ele é formado pela parte teórica e ele é formado pela parte prática. E é claro que quando você junta ambos conhecimentos, você se torna um profissional diferenciado. Então, o primeiro elemento, o primeiro pilar para se ganhar confiança é você poder oferecer para o seu paciente um conteúdo, ou seja, você conhece sobre o que ele está falando. Você já ouviu esse problema, ou já experimentou isso com outro paciente, ou já leu sobre o assunto. O segundo pilar, e esse, nossa, é muito importante, é a habilidade de você usar o seu conhecimento. Então, você vai encontrar na literatura como habilidade cognitiva ou habilidade reflexiva. Então, é mais ou menos assim. O que adianta você ter o conhecimento, mas não saber aplicar o conhecimento? Né? Acaba dando em nada. Então, é aquela história que a gente dizia, esse camarada é muito teórico, mas quando chega na hora da prática, ele não consegue. E, por fim, mas não menos importante, pelo contrário, que é a metacognição, é a autorreflexão. Na verdade, a metacognição é um link, né? Ela só pode acontecer se você tiver a junção do conhecimento com a habilidade cognitiva. É na metacognição que você vai fazer os julgamentos. Poxa, olha, eu acho que essa informação aqui, ela não bate com o meu raciocínio, tá? Eu preciso esclarecer. Então, para você refletir sobre um assunto, você precisa ter conteúdo, e não só conteúdo teórico, você precisa ter aplicado, visto o erro, confirmado. Então, a confiança que você precisa tanto ganhar na hora da sua avaliação depende desses três elementos. E olha que coisa interessante. Esses são os três pilares do raciocínio clínico, que é a metodologia que eu estou disposta hoje a vivenciar com vocês num caso clínico real. Queria só chamar o pessoal do Insta, lembrando que lá na minha bio tem um link direto para essa aula do YouTube hoje, não vai precisar caminhar não, tá? Então chega lá no YouTube que vai ser melhor de assistir. Tudo bem? Então vamos lembrar da tarefa, né? Aqueles que estavam no YouTube tiveram acesso, receberam um mapa corporal, tá? Esse mapa corporal, ele contém informações do exame subjetivo. Nós vamos destrinchar essas informações e colocar isso numa organização para poder responder as 5 perguntas que vai preparar a gente para o exame objetivo. Mas antes de falar sobre o mapa corporal e as informações subjetivas, eu só queria chamar a atenção de vocês sobre como eu me comporto quando vou fazer uma avaliação. E eu tenho esse material, se vocês quiserem saber mais a fundo sobre esse material, eu tenho lá no meu Instagram, Carla Daniele Chagas, que eu carinhosamente chamei esse material de os 10 mandamentos para uma boa avaliação. Então, só recapitulando, não vou gastar muito tempo sobre ele, já que eu tenho mais informação lá no material, mas os 10 mandamentos para uma boa avaliação vão desde a valorização do primeiro contato, a sua apresentação da metodologia, a educação do seu cliente. Ele precisa entender como você quer conduzir essa avaliação, que informações são realmente pertinentes para que ele fale e você construa o raciocínio a partir daí. Cuidado, não acumule informações sem antes esclarecer, senão você vai virar um acumulador, né? E aí, que produtividade vai ter essa informação sem esclarecimento? Nenhuma. Já vou adiantando para vocês, nenhuma. Identificar os fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Porque muitas vezes esse paciente chega com questões onde o equipamento dele
está fazendo a diferença como um agravante da sintomatologia. Então, se você não tiver essa informação, você pode moscar e a oportunidade de já interferir positivamente no tratamento desse paciente. Então, não esqueçam disso. E as últimas 5, né? Identificar se esse paciente é da físio. Você só vai conseguir identificar se você tiver conhecimento sobre as exclusões, né? E lá eu fiz um vídeo muito especial sobre as bandeiras: vermelha, amarela, laranja, azul e preta. Então dá uma olhadinha para você saber se realmente esse paciente pertence ao seu trabalho ou você precisa referir ele para um outro profissional. O planejamento do exame objetivo, isso a gente vai fazer hoje, ao vivo aqui. Como a gente vai planejar juntos o exame objetivo desse paciente, desse advogado de 29 anos. O 8º mandamento é fazer esse paciente entender que você é fisioterapeuta, você não é milagreiro, né? Então o tratamento é uma via de 2 mãos, é igual ao raciocínio clínico, uma via de 2 mãos. Ele precisa entender que a participação dele precisa ser efetiva. Afinal de contas, pensa só, se a rotina que ele resolveu incutir fosse boa, ele não estava na sua frente pedindo a sua ajuda. Então, eu já parto desse princípio. Eu preciso mudar a rotina dele, tenho que saber como eu vou fazer isso. O 9º é priorizar no dia 1 de tratamento a informação que tem mais componentes. Então, vocês vão ver que uma das dicas que eu dou para a metodologia do raciocínio clínico é você colocar essas informações em boxes, né, bem organizadinho. Que ao final, quando você termina a avaliação, você simplesmente olha para o box que tem mais, para a caixa que tem mais informação, e você vai optar para realizar uma terapêutica que supra aquilo. Então, uma coisa que eu vejo nos meus alunos, às vezes, não só em alunos profissionais, ou até eu mesmo, a gente ficar tendencioso a fazer uma técnica que a gente tem mais habilidade. Então, o paciente chega com uma dor lombar, por exemplo, e você fala: acabei de fazer um curso sobre manipulação, vou manipular o paciente. Mas será que ele realmente precisa de manipulação? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E o último mandamento, que eu amo, e que eu desenvolvi uma metodologia, não sei porquê, eu convenço meus pacientes, né, é que ele leve a fisioterapia para casa. Então, eu vou ali, vou interferir. Se a minha interferência foi positiva, eu fico o tempo inteiro pensando como é que eu posso transformar esse procedimento num procedimento domiciliar que ele possa fazer sozinho. Tá? Então, esses foram os 10 mandamentos. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre eles, é só ir lá no meu Insta que eles estão bem esclarecidos. Então, vamos para o caso clínico. Robson, por favor, me ajuda. Coloca o caso clínico. Então, esse é o mapa corporal que vocês estão tendo acesso, né? Então, um paciente com dor lombar, uma dor lombar central, que tem uma referência que vai seguindo para o membro inferior esquerdo. Tudo bem? O que esse paciente disse para mim? Ele é um paciente de 29 anos, né? É um advogado. Ele tem, na verdade, essa dor central e ele tem essa referência. Elas são um pouco diferentes, por quê? A dor central, e eu vou chamar ela de D1, ela tem uma frequência diferente, ela é constante. Eu uso sempre o K. Enquanto que essa referência, que eu vou chamar de D1', por que eu estou chamando de D1'? Porque ele percebe, ele diz para mim, e eu tenho que valorizar isso, que elas têm relação. Elas têm relação uma com a outra. A D1', ela é intermitente, ou seja, nem sempre está presente com ele, mas ela nunca está sozinha. Quando a D1 constante está mais intensa, a D1' aparece. Então, ela não é uma segunda dor. Então, por que eu gosto do mapa corporal? O mapa corporal
né, eu aprendi a colocar várias informações no mapa corporal, que é o comportamento do sintoma. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como esse advogado chegou até mim, né, usando os 10 mandamentos, eu fui até a recepção, eu recepcionei ele, né? A gente está... Uma das imagens que vocês viram de confiança é o aperto de mãos, né? Eu quero contar uma história para vocês sobre aperto de mãos. Eu fui estudar sobre aperto de mão e a história, olha que interessante. Sabe quando começou o aperto de mão? Muito, né? Há séculos atrás, quando as pessoas tinham, né, que era um sinônimo de paz, porque na hora que você estendia a mão para cumprimentar, você mostrava que você estava desarmado. Olha só que coisa interessante. E o brinde que vocês viram como um sinal de confiança também tem uma história interessante, né? Porque na hora que você brinda, eu escolhi uma imagem, né, que mistura os líquidos, é exatamente isso. Você prova para o outro que não tem nenhum veneno dentro. Então, depois de que eu recepcionei esse paciente lá na minha entrada, né, talvez a experiência, né? Mas quando eu olho para ele, eu vejo se eu posso fazer uma brincadeira, né? Fazer um quebra-gelo diferente. E foi mais ou menos assim, como ele foi encaminhado para uma paciente muito querida minha, né? Eu já uso esse gancho. Aí já falo, poxa, a Cláudia falou que você é amigo dela, poxa, que legal. Veja bem, Cláudia é fictícia, porque não foi a Cláudia que indicou. E aí ele falou, realmente. Eu falei, poxa, seria melhor se a gente estivesse conhecendo lá na casa dela, nos jantares dela, mas, né? Ele falou, pois é. Então, dali eu já quebrei o gelo, né? E venho com ele até a minha sala. Quando ele senta e eu percebo que ele está confortavelmente sentado, eu falo para ele, poxa, deixa eu te explicar como é que eu gosto de conduzir esse primeiro encontro. Eu uso uma metodologia chamada raciocínio clínico. E nessa metodologia, eu divido esse encontro em 3 momentos distintos. O primeiro deles, sem dúvida, é o mais importante, é a coleta de informações. Então, se você não se incomodar, me ajuda muito, né, no meu raciocínio, eu conduzir a ordem dessas perguntas. Ela não é aleatória para o meu raciocínio, mas só se você ficar à vontade. Então, depois que eu termino essa primeira etapa, eu vou formular hipóteses do que possivelmente está acontecendo com você e vou partir para a segunda etapa, que são as testagens, né, para comprovar ou não essas hipóteses. E, por fim, o tratamento. Então, vocês vão entender, né, durante a minha apresentação dessa aula, que a divisão, né, desses 3 momentos, ela não é equivalente. Se eu tenho 1 hora de atendimento, eu vou gastar muito mais tempo no subjetivo. E isso tem a ver com a aula de ontem, né? Quando eu falei que um fisioterapeuta que alcança confiança na avaliação, ele tem tranquilidade. E eu tenho hoje total tranquilidade, né, de passar para o meu paciente que o meu diferencial, né, vai estar em encontrar a hipótese diagnóstica primária dele, para que eu possa escolher o tratamento mais efetivo. Então, isso, eu preciso gastar tempo colhendo as informações. Então, essa pressa, que é um grande erro, né, da avaliação, essa pressa de querer já botar a mão, que cá entre nós, foi mais ou menos assim que a gente foi treinado na faculdade, né? A gente tinha que logo colocar a mão, logo fazer a intervenção, e a avaliação era feita em 15 minutinhos, né? Então, quando eu fui exposta a essa metodologia lá em 1995 com Gordon Cummins, ele mudou a minha vida. Né? Ele falou, não, que história é essa? Você tem que esclarecer essas informações. Você não pode seguir. Dor no ombro. Aí eu escrevia, dor no ombro. Ele falou, dor no ombro aonde, Carla? Se eu perguntar para você, se você perguntar para o seu familiar, fulaninho, coloca a mão aí no seu ombro. Você vai ver das mais variadas posições. Tem gente que coloca a mão aqui, tem gente que coloca a mão aqui. Enfim, então você precisa definir a área. Foi o que eu fiz com ele. Defina a área. Como é que ele faz? Eu falo, levanta e mostra para mim com maior exatidão a área, como se estivesse desenhando no seu corpo a área. E assim ele fez. Quando ele termina, eu viro o mapa corporal e falo, é assim? É assim que se parece a área da sua dor? E ele confirma. E aí tem uma coisa que eu não fiz nesse mapa corporal, eu deixei para fazer com vocês,
que é o esclarecimento sobre as áreas não comprometidas. Né? Então eu pergunto para ele, então isso que você sente à esquerda, você sente à direita? Ele fala, não, eu não sinto. Eu vou lá, faço um tique. Alguma outra área no momento, e ele vai dizendo, eu falo, ombros, ele, não, eu vou tique, 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 tique. Por que que é importante você ticar as áreas não comprometidas? Olha, eu já estou pensando no tratamento, né? Então vamos imaginar que ao final de tudo eu resolvo fazer um exercício com ele em 4 apoios para mobilizar a lombar dele. Porque ele me disse que não tinha nada, não sentia nada e nem na história pregressa tinha nada nos joelhos. E aí ele volta para mim no segundo dia de atendimento e fala assim, pô, Carla, a lombar ficou até legal, mas os joelhos que eu já sentia pioraram muito. Eu falo, parou aí, eu tenho um documento aqui. Claro que eu não falo assim, né? Mas eu falo, poxa, mas que coisa interessante. Você lembra que quando eu te mostrei o mapa corporal, você não comentou de nada no joelho? Então, isso é um documento que vai proteger você dessas derrapadas que acontecem, vão continuar acontecendo com você, comigo e com todo mundo, tá? Mas é mais uma forma de você, né, se proteger. Então, depois de esclarecer como eu gosto de conduzir, né, e confirmo se ele vai se incomodar, e veja bem, a maturidade é uma coisa muito, muito significativa, né? Os meus alunos, que foram meus alunos há 20 anos atrás, se eles hoje são meus alunos, falam, Carla, você agora é igual como você é mãe. Realmente, a maternidade, né, me mudou muito, eu sou muito menos rígida, mas não é isso, é a maturidade. Então, hoje, eu ficava fixa, não, você tem que fazer dessa forma, você tem que me responder nessa ordem, né? E quantos clientes eu perdi por conta disso? Então, você, sim, deve apresentar a sua metodologia, mas jamais ser rígido. Então, se você percebe que ele tem necessidade de falar numa outra ordem, eu deixo ele falar, mas assim que eu percebo um espaço, eu falo, então deixa eu te perguntar de novo sobre o comportamento. E aí vai. E assim, sucessivamente, eu vou colhendo as informações. Então, esse advogado me descreveu a área, tá? Volta lá para mim, Robson, eu tenho mais informação e você... Isso. Então, ele disse o seguinte, que ele, essa dor aqui, tá? Isso era mais ou menos 18 horas do dia. Ele falou que essa dor estava 7 em 10, tá? Enquanto essa aqui estava 2 em 10. Só que como ele falou que essa D1' era intermitente, o que significa isso? Que ela zera. Concorda comigo? E eu perguntei, e essa dor aqui? Ela pode ficar pior? Ele falou, não, eu estou nesse momento, por sinal, o final do dia costuma ser pior. Ou seja, já me deu uma outra informação sobre o comportamento, que é o comportamento 24 horas, mas calma aí que eu vou voltar, já eu vou chegar lá com vocês. Então, eu sei que estou vendo ele no pior momento dele. Vamos lá, o que mais informação tem aqui? Pode passar. Eu pergunto sobre atividades agravantes. Deixa eu usar outra cor aqui. Essa é uma pergunta fundamental. Sabe por quê? O que nós somos, hein? Nós somos fisioterapeutas, nós somos restauradores da função. Então, saber sobre atividade agravante e atividade que alivia é de suma importância. E não só, eu preciso saber do tempo. Eu vou dizer para vocês, eu perguntei, mas me diz uma coisa, que atividades você percebe que mais agravam o seu sintoma? Ele falou prontamente. Quando eu vou calçar o sapato. Quando eu dirijo. Aí eu falo, calçar sapato é momentâneo. Mas dirigir, eu perguntei, mas quanto tempo dirigindo mais ou menos você percebe que seu sintoma agrava ali? Mais ou menos uns 15 minutos. E a outra informação era arrumar a cama. Eu até brinquei e falei, nossa, é um homem em extinção, né? Arrumando a cama.
Mas como ele mora sozinho, ele tem que fazer. Então, arrumar a cama também é agravável, tá? Veja bem, o que essas atividades têm em comum? Olha o raciocínio clínico já acontecendo. Ele já me respondeu, já tô lá. O que elas têm em comum? Essas 3 tarefas têm em comum um gesto, que é um gesto que você pode ter N nomes, mas eu vou chamar de abertura ou de flexão, né? São todas as tarefas em flexão, parece que agravam ele. Assim que ele me fala sobre o que agrava, eu pergunto, mas se você pudesse ir para uma posição que te alivia na hora que agrava, qual posição que você percebeu que te alivia? Aí ele falou, poxa, quer saber? É uma que assim que eu posso, eu faço. Eu deito sobre o meu lado esquerdo. Opa, calma aí. Quando eu olhei para essa área aqui, eu já formulei uma suposta hipótese de fonte, né? Que tecido pode gerar uma dor central, assim, na lombar? Vários, né? Desde disco, ligamento, músculo. Mas ele vai dar uma informação sobre qualidade que vai fazer eu pensar mais numa direção do que em outra direção. Mas essa referência aqui, que é mesmo intermitente, acontece, parece, uma das coisas que pode ser, é uma mecanosensitividade neural. Não é verdade? E eu posso desenvolver mecanosensitividade neural em movimentos de flexão. Mas tem uma coisa que fica muito intrigante. Que quando eu, você, todo mundo aqui deita sobre o lado esquerdo, né? Então vamos imaginar aqui, ó, sacro, né? Quando eu vou deitar do lado esquerdo, é inevitável que eu faça essa inclinação, né? Já que a gravidade atua dessa forma. E isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu já estava pensando em mecanosensitividade neural. Quando ele me falar isso, eu vou te abrir um outro leque, um outro box. Puxa, será que essa referência pode ser uma referência miotendinosa, miofacial? Pode ser um ponto gatilho? Não sei. Vou precisar de mais informações para me esclarecer. E, como ele já tinha me dito que no final do dia ele estava pior, já tinha essa informação, mas eu pergunto de novo. E falo assim, então, há pouco você me disse que normalmente no final do dia você está pior, é isso mesmo? Gente, essa reafirmação, esse esclarecimento é fundamental para você não deixar fios soltos, ok? E aí ele fala assim, eu acordo me sentindo, comportamento 24 horas. Eu acordo me sentindo meio duro, como se eu estivesse com pouca mobilidade. Eu pergunto, e a intensidade quando você acorda? Se você está agora, olha a minha referência, se você está agora 7 em 10, e é claro, eu posso usar uma escala visual análoga com ele, né? Mostrando as extremidades, dor nenhuma, pior dor sentida, pior dor sentida. Ui, perdão. E ele me falar, eu tô por aqui, eu falar, e se essa escala tivesse número 0 a 10? Fosse uma escala numérica, vou ter um 7. Falo, baseado nisso, você acorda conta. Ele, então eu acordo uns 4, Carla. Deve ser mais ou menos isso. Falei, beleza. Ok. E no final do dia eu alcanço esses 7. Quando ele me dá essa informação, e eu tô pensando assim, gente, como eu posso me guiando e me diferenciando em relação à fonte? Eu pergunto, e a qualidade? Se você estivesse com um amigo, né, leigo, conversando num bar, e você fala assim, poxa, eu tô sentindo uma dor, tipo o quê? Muitos têm dificuldade nisso. A dor dói, né, cara? Eu falei, a dor é tipo um beliscão? Aí ele falou, não é tipo um beliscão. Eu falei, é tipo um ferro quente encostando em você? Ele falou, olha, parece mais uma pressão com ardência, foi o que ele disse sobre essa dor aqui. Tá? Então, é D1, pressão com ardência. Eu estou colocando aqui em siglas porque vocês que estão com o material já tem tudo escrito, né? Então, se você está aí assistindo
quer dar um pulinho lá no YouTube, é só ir no meu Instagram, tá lá na bio, você vai ser direcionado e vai ter acesso ao material. E enquanto que a dor referida, ele falou, eu falei, e essa aqui também é uma pressão com ardência? Ele fala, não, olha que coisa legal, né? Estou oportunizando ele a já ir discriminando as sensações dele, isso me ajuda. Ambas foram sensações sensitivas, né? Porque como descrever a dor, né? A dor, ela pode ser descrita em vários âmbitos, né? Um âmbito afetivo, emocional, eu posso ter um comportamental, eu posso cognitivo, eu posso ter uma definição sensitiva. E ele me diz, sabe o que me parece essa sensação que eu tenho aqui? Parece um encurtamento, eu tenho vontade de me alongar. Então, a D1', né? Parece um encurtamento. E aí, lembra que eu estava pensando na mecanosensitividade neural? Eu fiquei, poxa vida, vou perguntar sobre profundidade. Vou perguntar sobre profundidade para ele me dizer. Aí eu falo assim, muito bem, então vamos imaginar que o tecido machucado tenha camadas. Você toca no seu problema? Ele falou, esse aqui na lombar, você toca? Ele falou, não, é lá dentro, Carla, é bem profundo. Então, quando ele fala que a D1 é profunda, deixa eu mudar a cor aqui, eu penso, puxa, se é profunda, dificilmente vai ser músculo tendinosa essa aqui. Vai ser mais fácil ela ser ou ligamentar, né, desde o interespinhoso ou intertransversário, ou até mesmo anel fibroso, que não deixa de ser um ligamento, né? E quando eu pergunto sobre a D1 ele fala, não, essa aqui eu toco. E aí que realmente ela é superficial. É claro que nós temos ramos neurais mais superficiais nessa área, mas com esse caminhamento, com essa direção, isso me alertou para um outro lado. Então, a gente vai ver isso junto. Então, quando eu fico bem satisfeita com as informações sobre o comportamento do problema, e é claro, isso é uma situação ótima, né? Se vocês me acompanharem durante todo esse processo, né, do raciocínio clínico, vocês vão ver que existem situações que são mais complexas, é claro, mas a gente não está aprendendo junto? Então, quais são as regras do aprendizado motor? Facilitar, dar feedback positivo, simplificar e segmentar. E é isso que eu estou fazendo com vocês, né? Para que todo mundo junto tenha um aprendizado homogêneo. E aí eu pergunto para ele, então me conta como e quando tudo isso começou, nessa crise agora. Ele falou, bom, há 12 dias atrás, quando ele sentou para calçar o tênis depois, para fazer uma caminhada depois de muito tempo sem fazer nada, olha só o destino, ele sentiu um clique e a coluna travou. Ele ficou travado em flexão, precisou ligar para os pais dele para auxiliarem ele aí numa emergência. Então, essa informação é muito importante. Ele ouviu um clique, né, que é muito comum, um clique facetário a fazer isso. Beleza. Então, vamos ver isso. Só que dor lombar facetária dificilmente é central. Normalmente ela é unilateral. Então, olha só, eu criei uma hipótese, mas ela ainda não é sólida, tá? E ele ficou muito temeroso em emergência, porque isso aconteceu no auge, assim, não foi tão, acho que foi agosto do ano passado, onde a Covid estava muito significativa ainda, né? Mas ele acabou indo. E ele foi encaminhado, a gente sabe, para um raio-x, para uma ressonância. E lá na emergência falaram, olha, não teve alteração, você não tem alteração nenhuma. O cara tem 29 anos, não tinha alteração nenhuma significativa. Então, esse camarada cai aonde, gente? Na classificação, assim, de dor lombar. Em algum momento, você vai se deparar com isso. Então, 70%, em média, 70%
das dores lombares são inespecíficas. Então, o que é uma dor lombar inespecífica? É aquela que você não tem exame complementar que justifique a presença dela. Em torno de 27% é oriunda de alguma patologia, uma hérnia de disco, uma artrose fascietária, né, uma estenose de canal, comprovadas pelo exame. E, em média, 3% são aqueles pacientes com dor lombar, famosos bandeiras vermelhas, né, que ocultam uma patologia mais grave pela dor lombar. Então, muito atentos. Então, esse paciente em nenhum momento demonstrou ser um bandeira vermelha, né? Mas fiquem atentos, pacientes que, ao tossir e espirrar, têm um aumento do seu sintoma. Fiquem atentos aos pacientes que apresentam febre, mesmo baixa. Fiquem atentos aos pacientes que, mesmo sem fazer dieta, percebem que vêm emagrecendo nesse processo de dor lombar. Fiquem atentos a pacientes que começam a apresentar falseios, fraquezas, a incapacidade de segurar o pipi ou fazendo uma incontinência fecal. É muito importante que vocês esclareçam isso, porque se esse é o teu caso, lembra de um dos mandamentos? Talvez esse paciente precise ser referido. E essa é a beleza de ser um fisioterapeuta de primeiro contato. Você ter gabarito para selecionar isso e poder referir para o melhor tratamento. E aí eu perguntei, mas chegando, então qual foi o tratamento realizado? O que sugeriram para você? O médico me aplicou lá mesmo uma injeção de corticoide e me passou analgésicos. Tinha 12 dias. Ele falou, mas eu tive pouca melhora. E pediu para ficar em repouso absoluto. Então, vejam bem os furos dessa sugestão. Talvez, né, a indicação do corticoide pudesse ser o que realmente teria que ser indicado. Mas o repouso absoluto, poxa vida, a gente já tem tanto embasamento robusto para dizer que ela pode ser um repouso relativo. Se chega um paciente fica em repouso absoluto, qual a informação que ele pega? Vou ficar deitada. Mas será que ele consegue, sem provocar a dor dele, mexer os braços? Será que ele consegue... O que ele consegue de atividade, né, que não piora? Então, esse paciente tem que ser, né, incentivado a fazer isso. Mas quando ele me fala que ele não melhorou tanto com o corticoide e o analgésico como ele esperava, puxa, a minha hipótese de mecanosensitividade neural, ela volta. Por quê? Porque o tecido neural, ele é inervado, né? Até parece que aquele rato de rei de Roma, ele é inervado por um nervo que se chama nervo nervorum. E o nervo nervorum, ele já demonstrou que ele é reativo a compressão, a estiramento, ou seja, estímulos mecânicos quando ele está sensível. E é claro que essas medicações elas vão ter uma ação muito significativa na inflamação térmica e química, mas não na mecânica. Então, ficar de repouso talvez tenha sido fatal para que ele não tivesse uma melhora mais significativa. Então, eu estou lá pensando nisso. Então, esse paciente parece que ele é realmente eleito para a fisioterapia. E aí, depois que eu esclareço tudo, eu pergunto, mas me diga uma coisa, e no passado você já teve uma outra dor lombar ou alguma outra lesão que precisou que você fizesse fisioterapia ou ficasse encostado? Ele falou assim, eu tive essa mesma dor, Carla, há uns 2 anos atrás, ela foi bem mais branda e em 48 horas ela melhorou, né? Eu falei, mas igual, ele falou, essa central, essa referência da perna aconteceu agora. Mas eu já tive essa central mais ou menos uns 2 anos atrás. E aí eu perguntei, mas como ela apareceu? Ela falou, de forma insidiosa. E eu acordei um dia com essa dor,
Falei, mas você não lembra do que você fez nos dias anteriores? Falei, cara, agora eu não vou lembrar. Então, eu não obtive essa informação. Eu pertenço. E alguma outra área do corpo você já se machucou? E aí uma informação muito importante, aliás, é necessário que você investigue, mesmo que ele considere que isso foi muito tempo atrás ou que foi de leve, que foi um entorse de tornozelo. Então ele teve um entorse de tornozelo quando tinha 15 anos, no membro inferior que ele teve referência. Mas não importa, podia até ser no outro membro inferior. Abre um parênteses aí para o nosso raciocínio clínico. O que é importante em relação ao entorse de tornozelo? O que a gente sabe sobre o entorse de tornozelo? Que normalmente ele afeta um tecido, né, que é o ligamentar fibular anterior, e esse tecido, normalmente ele se incomoda muito com a descarga de peso, ou seja, com a dorsiflexão. Então, eu brinco com os meus alunos falando assim, imagina você guardou dinheiro o ano inteiro para ir passar o carnaval em Salvador. Isso parece até uma utopia, né? Parece que até muitos anos atrás. E aí, chegando em Salvador, depois de guardar o dinheiro meses, desceu do avião, você faz um entorse de tornozelo. O que você faz? Volta para casa? Mas nem... Claro que não. Tem uma dica, é só você virar o pezinho para fora. Vira o pezinho para fora, que aí você começa a andar com menos dor. Mas essa mudança, né, biomecânica, ela pode até ser feita em um curto espaço de tempo. Mas o que pode acontecer com algumas pessoas? É claro que eu não fiz o exame objetivo desse paciente ainda, mas eu estou lá só confabulando. Então, se ele mudou a mecânica, né, da marcha dele para preservar a lesão desse tecido, normalmente ele opta por essa rotação externa do pé, eu sei que isso cria um impacto, né, na marcha dele, normalmente reduzindo a flexão de joelho. Né? Então esse é um exemplo clássico, né, de como mobilidade e estabilidade caminham juntos de mão dadas, né, e não separadamente como já foi hipotetizado no passado. Então essa falta de mobilidade no joelho pode gerar consequências. Então eu fiquei pensando, cara, eu não posso deixar de avaliar esse tornozelo, até para saber se isso pode ter sido um fator intrínseco que sensibilizou ele. E aí depois que eu pergunto sobre a história pregressa, eu vou para a história da saúde. Eu falo, bom, então você já me esclareceu aqui, mas queria saber como é que é a sua saúde de uma forma geral. Eu já ajudo, colesterol, triglicerídeo, o açúcar. Ele falou, Carla, minha saúde é boa, até onde eu sei, não tenho nada. Aí eu pergunto, você fuma? Por que eu pergunto se ele fuma? Você bebe? Por quê? Qualquer pessoa que fuma, que bebe, que tem alergia, né, tem uma coisa chamada inflamação sistêmica silenciosa. Então, isso pode interferir na sensibilização dele. E eu já sei o que eu vou fazer com ele se ele tem isso. Mas ele diz que não fuma, que ele não bebe. Eu nem acreditei muito porque estava em plena pandemia, mas é só uma brincadeira. Mas ele falou, puxa, eu tenho alergia a frutos do mar. E guardei essa informação para mim. Ótimo. E como é que é a sua vida? Como é que você divide, né, o seu dia? Ele falou, olha, Carla, na história social eu pergunto sobre o estado civil, ele é solteiro, ele mora sozinho, ele tem a sua independência financeira, né? E no momento não está praticando atividade física. Na verdade, ele não está praticando física desde fevereiro de 2020. Então, ou seja, vocês estão no segundo semestre de 2020, quantos meses ele está sedentário? E aí vem uma informação muito importante. Sabe, já ouviram falar no Cooper? Então, Kennedy Cooper, o cara que inventou o Cooper, e eu sou tão antiga que eu vi as duas palestras que ele deu no Brasil. A primeira palestra foi no Canecão, quem mora no Rio de Janeiro vai saber. Era uma casa de show, ele foi lá, lotou a casa de show, falando sobre essa introdução ao Cooper, que todo mundo devia fazer o Cooper, no mundo inteiro, né? E aí as pessoas começaram a praticar o Cooper, só que o Cooper não sabia, né, que nem todos os países tinham equipamento apropriado, né, condições nutricionais apropriadas. E aí mais de 10 anos depois, ele volta ao Brasil, aí essa palestra foi lá no Forte da Urca,
Falam, não, 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 galera, vamos parar de Cooper aí, vamos caminhar, não vamos fazer Cooper não. Mas ele trouxe na época, e foi muito interessante, uma pesquisa que me impactou, onde ele estuda 10 mil americanos e ele compara esses americanos para a possibilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. Então ele compara o sedentário, que não é acima do peso e não fuma, versus o camarada que era acima do peso, que fazia exercícios e não fumava, e o camarada que fumava, fazia exercícios e não era acima do peso. E colocou eles nesse estudo, e sabe o que ele descobriu? Qual era desses 3 elementos o indivíduo que mais estava propenso a desenvolver doenças cardiovasculares? Adivinha? Adivinha, pessoal do Instagram. Os sedentários. Então, o sedentarismo é o pior elemento. Então, como educadora que sou, fisioterapeuta da saúde, eu preciso informar isso ao meu paciente, né? Que esse sedentarismo tem que terminar ali, agora. Então, a Organização Mundial da Saúde vai dizer, cara, você no mínimo tem que praticar atividades por 30 minutos 3 vezes por semana, no mínimo. E ele precisa receber essa informação porque eu tenho uma responsabilidade com ele sobre informação. E aí eu pergunto, e seus pais são vivos? Gente, eu tenho que contar que essa pergunta, olha, ela já me deixou na mão uma vez. Eu fui avaliar uma senhorinha de 81 anos e eu perguntei, e eu nunca mais perguntei dessa forma, seus pais faleceram de quê? Ela falou, meu pai faleceu, mas minha mãe é viva. Gente, olha, não sabia onde eu enfiava a minha cara. Então, a pergunta que eu faço é, seus pais são vivos? E espero a resposta. Falou, são. Eu falei, gozam de boa saúde? Eu quero saber, né? O que tem nesse gene hereditário? Ele falou, sim. Eu falo, são ativos? São. Eu falei, o que você pode herdar deles? Ah, Carla, ambos controlam o colesterol e a pressão. Eu falei, beleza. No caso clínico, eu botei aqui, né, a aplicação do questionário de medo e evitação e o Start-Back. Start-Back é a menina dos olhos. Né? Em Londres, né, todos os hospitais, todo mundo trabalha com Start-Back. Volta um pouquinho, Robson, que eu vou falar sobre o questionário. Então, o questionário de medo e evitação, que já tem tradução para o português, e o Start-Back também, ele quer ver, né, de que forma aquele paciente, aquele indivíduo, encara a atividade física e trabalho em relação ao que ele está sentindo. E no caso desse paciente, né, ele não teve um score muito alto, não, mas ele teve um score que ele tinha uma leve ideia que a atividade física iria piorar ele e que, sem dúvida nenhuma, o trabalho também, porque como advogado, o trabalho dele era sentado. Ele falou, pô, eu tô até evitando porque... Ou seja, olha o impacto que esse sintoma estava causando nele. E o Start-Back, para minha surpresa, eu achei que ele fosse ser de baixo risco, foi de médio risco. Então, o Start-Back, e vocês têm isso porque eu mandei para vocês, né, os 2 documentos, ele deu médio risco porque são 9 itens, né, de 1 a 9, só que os itens de 5 a 9, eles têm uma pontuação diferente e eles vão ver, né, o envolvimento, né, psicossocial que esse sintoma está causando. Depois, então, com mais calma, vocês, se quiserem mais material sobre isso, podem me pedir que eu dou para vocês, tá? Então, baseado nas informações subjetivas, chegou o desafio que eu lancei ontem para vocês, né? Então, quem está no Insta ainda não foi para o YouTube, você não está com esse material. Então, é só clicar na bio que vocês vão chegar lá. Eu dei 2 perguntas. Que vocês listassem com o conhecimento que vocês têm, né? A ideia não era que vocês fossem buscar isso em livros, né? Com o conhecimento que você tem. Você está aí sozinho, ninguém está, né, te avaliando, te verificando. Possíveis das fontes comprometidas baseado nessas informações. Então, a gente chega aonde eu queria chegar nessa aula, né? Então, baseado nisso, o que vocês acham? Só de olhar a área, né? Como é que eu costumo fazer? Eu costumo dividir em boxes, como eu falei para você. O que são essas siglas?
tecidos articulares, músculo tendinosos, miofaciais, nervo, víscera ou outros, né? Então, pela área, eu tenho informação que pode ser disco, ligamento, né? Eu posso ter músculos profundos aqui, mas uma hipótese mais baixa. Se for nervo naquela região, eu vou ter que pegar nervos de raízes mais baixas, né? Então, eu diria que L5, L4 menos provável, S1, ainda mais pelo trajeto que ele vai assumir ali na perna, né? Víscera, poxa, eu não tive nenhuma informação sobre víscera, então eu fiquei com esse box vazio. E outros também. Então, se você tá aí e você percebeu que eu mosquei alguma informação, coloca no chat, tá? Que já já eu vou ver o que você escreveu e a gente faz um debate aqui, né? Pode ser faceta, com a história do clique, né? E se for disco, que disco seria? De L5, L4. Se for ligamento, interespinhoso, intertransversário, ou uma fissura no anel fibroso. Se for faceta, nesses mesmos níveis aqui, tá? Músculo profundo, poderia pensar num multífido. O que mais a gente poderia pensar? Num longuíssimo torácico porção lombar? Vamos deixar ali, tá? Se for, esse aqui é nervo espinhal, mas eu posso ter um nervo periférico, né? Que nervo periférico vai ter aquela tomada? Eu posso ter o fibular ou o tibial, que quando estão naquela área, são o ciático, né? Então, o nervo ciático, né? Quando a pessoa fala assim, eu tô com ciático, até aqui, eu falo, deixa eu te explicar, porque eu sou educadora e vou educar meu paciente, né? Porque o ciático, na verdade, é a junção de dois nervos, né? O fibular e o tibial, e eles vêm juntos até acima da área proplítea. Depois eles vão bifurcar, né? Então, vamos esclarecendo isso, ok? Lembrem, o chat é para isso. Você respondeu alguma coisa diferente de mim? Se sim, escreve aí que eu já já vou ver, tá? Então, baseado nisso, quais foram as hipóteses que você, né, mais imaginou? E lembra, hipótese funcional, hipótese diagnóstica da fisioterapia não é... Você não vai dar diagnóstico clínico. Então, não é para escrever hérnia de disco, artrose facetária. Isso eu deixo para o médico diagnosticar. O que eu vou diagnosticar é que, possivelmente, eu posso ter desenvolvido uma hipomobilidade articular, né? Tudo envolvendo função. Eu posso ter desenvolvido pode ser uma hipotrofia dos músculos estabilizadores, mais profundos, mais locais. Eu posso ter um ponto gatilho, e aí os pontos gatilhos que vão referir para ali, eu posso pensar num quadrado lombar, eu posso pensar num glúteo máximo. O que mais eu posso pensar naquela direção? Vai escrevendo aí no chat, tá? Eu posso ter pensado também numa, mecanosensitividade. Eu já ia apagar com o dedo, gente, ninguém merece. Neural. Olha quantas hipóteses diagnósticas. Quanto mais hipóteses eu levantar, qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Mais chance de acerto eu tenho. Então, levantar apenas uma única hipótese é quase furada, é quase entrar num barco com rachadura, você vai afundar. É quase certo. Por isso que dentro da metodologia do raciocínio, dentro da metodologia do raciocínio clínico, existem algumas formas de você seguir o caminho do raciocínio. A que eu pratico e estimulo os meus alunos a praticar é hipotético dedutivo. Mas isso é assunto
para outras aulas. Se você levanta uma única hipótese, é porque você é um camarada, né, que trabalha no padrão indutivo. E para trabalhar no padrão indutivo, você tem que ser um expert. Você já tem que ter vivido aquilo tantas vezes que você fala, putz, é aquilo. Mas cuidado, porque se não for, você vai errar feio. Então, na dúvida, mesmo tendo tantos anos de experiência, eu continuo trabalhando no hipotético dedutivo. Isso me estimula a querer sempre saber mais, tá? Tudo bem? Então, essas foram as 2 perguntas que eu dei de desafio para vocês ontem. Mas eu falei no início da aula de hoje que seriam 5 perguntas, né? Então, as próximas 3 perguntas, essas perguntas, só relembrando vocês, essas 5 perguntas vão ajudar a preparar você para o exame objetivo. Tá? Então, você não vai simplesmente sair testando de forma aleatória. Tem que ter uma justificativa, tem que ter uma fundamentação. Né? Se você vai escolher fazer um teste, né, unipodal, um step-down test, por que você escolheu isso? Ah, porque, poxa, a dor lombar dele piora quando ele anda, piora quando ele corre. Pô, então é importantíssimo você desafiar, né, ele em carga numa perna só. Show, perfeito. Mas se eu pergunto ao meu aluno, por que você está fazendo isso? Ele fala, não, porque eu aprendi no curso passado, aí eu quis repetir. Não faz sentido. Né? Eu lembro que eu tive o prazer de ser professora da faculdade que eu estudei e eu, por muitos anos, fui professora de uma disciplina chamada Fisioterapia Aplicada a, né? Então, a minha expertise no meu mestrado profissionalizante me possibilitava muito, porque é isso que eu vivi. Quando eu entrei em licença maternidade, quando eu volto, me botam no estágio. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer no estágio? Eu vou dizer para vocês que ali era o meu lugar. Se tem um lugar que eu podia ajudar e fazer a diferença dos meus alunos, era no estágio. E aí o que acontece? Quando você pega um aluno do 6º período, 7º, 8º e 9º, você tem que se comportar de forma diferente. Então no 6º, no 7º, eu vou fazer ele testar todos os reflexos, mesmo o camarada apresentando um sintoma que sugere uma raiz só. Mas ele precisa praticar. Então eu falo, pode testar tudo. Mas no meu aluno do 9º período, ou quando eu estou dando um curso de extensão para profissionais, eu tenho que ser mais exigente, não é verdade? Então, como eu estou tendo essa possibilidade ímpar de estar ao vivo no YouTube, ainda sem contato com vocês, eu não tenho ideia do nível que vocês estão. Então, eu preciso tornar esse grupo homogêneo, tá? E que perguntas são essas? A próxima pergunta, e ela é de suma importância, você precisa saber se o quadro que você está avaliando tem uma severidade ou uma irritabilidade alta, porque isso vai implicar no seu exame objetivo. E aí você deve estar se perguntando, mas Carla, qual é a diferença entre severidade e irritabilidade? Muita. A severidade, ela vai dar informação sobre morbidade. Esse camarada apresenta algum indício de que a severidade dele, de que eu vou ter que ter cuidado com ele porque ele tem uma patologia grave. Então, o que eu não gosto na história desse paciente? Primeiro que é uma recidiva, né? Ele teve 2 anos atrás. Então, eu não diria que é baixo, tá? Ele está sedentário, então o sistema dele não está no seu melhor funcionamento. Então, eu vou escolher que ele tem uma severidade moderada para baixo. Então, imagina aqui, moderada para baixo. Mas eu vou ficar atento, tá? Porque esse comportamento dele pode agravar o futuro prognóstico dele. Já a irritabilidade, ela está falando sobre qual intensidade, quão fácil ele provoca o sintoma dele. Poxa, a irritabilidade dele está alta. Porque se ele senta e dirige em 15 minutos, ele tem um desconforto, ele desperta rápido, né? Ele tem uma dor contínua, ela não zera essa dor central. Então isso me leva
a colocar que a irritabilidade dele está alta. E qual a implicância disso na hora do exame objetivo? Muita. Eu não vou poder ficar testando ele. Calma aí, deixa eu testar para ver como está o movimento da lombar. Agora eu vou testar como está o ilíaco em relação ao lombar. Não vai dar, não vai dar. Tá? Então você vai ter que escolher testes que você, né, consiga extrair informações, mas você não vai poder ficar repetindo, senão ele vai sair muito pior. E se você não criar essa confiança que a gente vem falando desde ontem, ele pode não voltar para você para um segundo atendimento. Tá? Então, às vezes, quando eu percebo isso, olha como eu me antecipo. Eu chego no meu cliente e falo, olha, na hora do exame objetivo, como eu estou classificando, né, o seu caso nesse momento com uma irritabilidade um pouco alta, eu só quero que você fique atento que pode acontecer uma piora, mas não é minha intenção, não gostaria disso. Então, vai me dando o feedback. Tá? Então, eu já faço essa comunicação. Eu não quero, mas pode até acontecer. Tá? Qual é a quarta pergunta? A quarta pergunta, e eu adoro essa pergunta, né? Que é a história de eu vou prever. Né? Eu estou prevendo que testes vão dar positivos na hora que eu aplicar com esse paciente. O que vocês acham? O que vocês acham que vai dar positivo? Eu acho que o teste de flexão do tronco vai dar positivo. Eu tenho embasamento para isso? Ou tirei da minha cabeça? O cara falou aqui, calçar sapato, mais o que? Dirigir, tudo que é atividade em flexão, ele arrumar a cama, né? Então eu posso até simular, né? Ele fazendo um movimento como se fosse arrumar a cama, e eu acho que vai dar positivo. Outro que vocês acham que pode dar positivo, que tem a ver até com o passado dele. Eu acho que o teste de dorsiflexão dele no tornozelo direito vai ser uma amplitude, vai ter uma amplitude de movimento menor. Não sei, eu estou prevendo. E um terceiro. A minha hipótese neural não está firme. Não está firme. Mas eu vou ter que fazer uma triagem até para descartar ela. Né? Então eu posso fazer, boa pergunta. Vou dar duas opções para vocês pensarem aí. Vocês fariam um SLR ou vocês fariam um SLAMP com esse paciente? O que na história dele indica que você deve fazer um e não o outro? Como é que é feito o SLR? O SLR, no passado, né, a LASEG, o paciente, camaradinha está deitado, né? E aí era solicitado que ele levantasse a perna. E é claro, quando você levanta a perna, vários tecidos entram em tensão. Mas se essa amplitude, né, vai até alguns níveis 30, outros 40 graus, e você já reproduz o sintoma, grande chance de você estar sobrecarregando o tecido neural. Só que, entendendo um pouco mais sobre a mecânica neural, isso vem de uns 30 anos para cá, quem trabalha com neurodinâmica, como eu trabalho com neurodinâmica, a gente não faz um SLR normal. Sabe como é que a gente faz um SLR para provocar mesmo o tecido neural? A gente mistura, a gente faz uma combinação de movimentos que não é só a flexão do quadril com o joelho esticado. A gente combina, né, todos os movimentos articulares que aumentam o trajeto do nervo. Ora, se a saída do nervo posterior sai daqui da lombar, passa lateralmente no quadril e segue para a perna, me digam, me ajuda a formular como é que seria esse SLR. Eu sei, já que ele está atrás, que flexão aumenta o trajeto dele. Vocês acham que a abdução ou a adução aumentaria o trajeto dele? Então, se eu estivesse numa sala de aula presencial, tenho certeza que os meus alunos iam dizer
adução. É isso mesmo. Então, ó, flexão com adução. E uma última pergunta. Vocês acham, já estou assim, que rotação externa ou rotação interna vai botar ele em tensão? Exatamente, rotação interna. Então, eu até faço um diagnóstico diferencial ali, olha, falando já sobre um elemento importantíssimo de um fisioterapeuta que trabalha com raciocínio clínico. Ele fica gabaritado em realizar diagnósticos diferenciais com mais facilidade. Então, se meu paciente tem o seu sintoma provocado antes na amplitude, quando eu combino esses elementos, mais do que simplesmente flexão, eu já fico de olho, ó. Pode ser nervo. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz para vocês, foi? Qual foi a pergunta que eu fiz para vocês? Se vocês fariam esse teste, desse jeitinho aqui, e ó, só estou dando chance de você fazer um teste. Ou você faria os bracinhos para trás, né? O slump, sentado. O que vocês fariam se eu só desse a chance de vocês fazerem um único? O que na história deles sugere um ao outro? O slump, claro, por quê? Ele disse para vocês que tem sintoma quando ele está deitado e levanta a perna? Não. Ele disse que o sintoma dele aparece quando ele está sentado muito mais. Então, o teste, né, que eu iria fazer com ele seria esse aqui. Claro. Ok? Tudo bem? Lembrem, se vocês, né, fazendo essa pergunta, tiver ideia de fazer algum outro teste, eu tenho outros testes. Aqui a gente colocou 3. Na hipótese do motivo, eu poderia ver a consistência, a endurance, tem N testes, mas eu pedi 3. E normalmente eu vou pedir 3 que vão avaliar elementos diferentes desse cliente, né? Que eu fiz a lombar, né, o tornozelo e um outro componente que é o tecido neural. Beleza. E aí eu venho para a última pergunta que me prepara para o exame objetivo, que é o prognóstico. Aí você deve pensar, ela tá de brincadeira, né? O cara acabou de chegar, eu nem investiguei objetivamente, nem tratei, como é que você vê o prognóstico? Ah, sim, no raciocínio clínico você tem que saber. Que é o quê? Quais são os aspectos positivos desse paciente e negativos em relação ao prognóstico? Então, em relação ao prognóstico, calma aí que eu tô vendo bastante gente entrando aqui no Insta. Oi, pessoal que tá aí no Insta, na minha bio tem um link direto para essa aula no YouTube. E lá tem mais material, então se você puder e quiser migrar para lá, acho que vai ser melhor. Então, que aspectos... Deixa eu passar para vocês, como é que você analisa prognóstico? Ó, positivo, idade. O cara tem 29 anos, né? O cara gosta do que ele faz, né? Imagina, um cara com 29 anos já tem uma independência financeira. Isso é ponto para o aspecto positivo, sem dúvida, né? Ainda mais nós, fisioterapeutas, né, de primeiro contato, que já percebemos que trabalhar no modelo biomédico é furada, e nós trabalhamos num outro modelo, que é o modelo biopsicossocial, todos esses elementos vão fazer diferença, né? Então, que mais? Que mais vocês acham que poderia, né, dentro dessa história, falar? O cara te procurou cedo, né? O negócio aconteceu há 12 dias atrás. Então, né, o tempo de solicitação da ajuda é recente, né? Mas ao mesmo tempo que isso é bom, o que é ruim? Coisas ruins. O cara está sedentário, ele não respondeu à medicação, ele é uma recidiva. Que mais? Que mais? Então, a ideia aqui é vocês entenderem como vocês vão alocar essas informações. Ao final, e você acha que eu fico isso só para mim? Não. Eu compartilho com ele, né? Então, dependendo da condição sociocultural desse paciente, eu estou o tempo inteiro falando com ele, eu interrompo e falo sobre a história da Organização Mundial da Saúde, eu falo,
né, sobre a inflamação sistêmica silenciosa. Eu falo, você sabia que você tem vários aspectos positivos no seu tratamento? Mas também tem negativos, né? Porque eu já estou preparando ele, né, para aquele 10º mandamento ou para o mandamento do engajamento. Ele tem que entender que a reabilitação é um processo, é uma via de duas mãos. Não tem como eu caminhar sozinha. Ele tem que caminhar comigo. E esse paciente tem vários elementos que sugerem isso. Ele já é recidiva, né? Ele tentou se adaptar à rotina pós-crise e não está dando certo. Então, como é que eu posso contribuir, né? E aí, o que vocês acharam? Então, a ideia do raciocínio clínico, né, essa preparação que eu estou fazendo, é para que na hora do exame objetivo eu seja o mais sucinta e mais competente possível em avaliar que tecido ou quais tecidos estão envolvidos. E quando eu falo tecido, não estou falando só tecido mecânico, né? Eu tenho que saber, né, a questão, né, que ele vive hoje, todos os elementos sociais, todos os elementos psicológicos que possam estar interferindo no problema dele. Ok? Muito bem. Então, como eu falei anteriormente, eu adoro essa colocação, o resultado, ele é consequência e não um meio por onde você vai alcançar a confiança. Então, não esqueçam disso, tá? Eu quero mostrar para vocês que existe um passo a passo. Eu não cheguei aqui com a propriedade que eu estou falando para vocês da noite para o dia. Isso foi construído, sem dúvida nenhuma. Eu me sinto realmente muito à vontade de falar para vocês, e eu acho que vocês perceberam como eu tenho intimidade com esse material. Vamos lá, Robson? Então, por conta disso, eu percebo que existem duas formas de vocês chegarem à confiança. Você pode ir pelo método tradicional, né? Eu não fui pelo método tradicional, sabe por quê? Porque eu tive assistência. Como eu falei para vocês, né? Lá na faculdade eu já fui, né, envolvida por vários profissionais. Eu, inclusive, na aula de ontem, eu falei, não sei se eu falei de um, então eu quero falar deles todos de novo, porque é uma gratidão eterna que eu tenho por esses profissionais. Então, é o Palmiro Torrielli, Maria Alice Manente Pagnês, é o Zé Roberto Prado Júnior, o José Vicente Pereira Martins. Olha que time, hein? Que fui estagiária deles. O Dan, não fui estagiária do Dan, mas ele foi meu professor de faculdade e foi o cara que me deu pela primeira vez o material de neurodinâmica, então sou eternamente grata a ele. Então, você veja bem, eu já encurtei meu caminho, né? Porque fui fazendo formações e vendo esse pessoal atender. Então, a segunda forma que você tem, né, de adquirir, e eu, claro, que se você deixar o tempo é inevitável, você vai adquirir um momento, é você aprendendo metodologias. E a metodologia que eu percebi ao longo desse tempo, que fez total diferença para mim, foi a metodologia do raciocínio clínico, né? Então, vejam essa imagem. A gente se forma cheio de sonhos, né? Acreditando que a gente está preparado para o mercado de trabalho, mas, na verdade, a gente não está preparado para o mercado de trabalho. Infelizmente, a nossa graduação, ela não faz isso conosco. Então, ter realmente uma ajuda, volta um pouquinho lá, Robson, ter uma ajuda, né, durante esse caminho, durante essa subida, essa escalada, é fundamental para se ganhar confiança. E a minha sugestão para vocês, para se encurtar esses degraus, para que você tenha menos degraus até chegar à confiança, é o raciocínio clínico. Fiquem comigo, porque eu quero falar para vocês que é impossível eu resumir todo esse processo, toda essa experiência em 2 encontros. Então, o objetivo desse mini curso foi trazer para vocês essa consciência, né? Introduzir a base do método. Vocês experimentaram, né? Eu parei na preparação do exame objetivo, mas ele continua. E você percebeu que pode mergulhar mais fundo? Então,
Coloca aí no chat como é que vocês estão vendo esse processo. Isso vai me ajudar muito. Eu estou colhendo um material para vocês. Então, para que eu saiba da sua necessidade, é importante que você coloque para mim, ok? Então, eu vou considerar que esse mini curso foi um sucesso. Eu estou me sentindo plena aqui. Acredito que eu tenha passado a mensagem para vocês. Essa é a minha primeira turma online, então muito obrigada por vocês estarem aqui numa quinta-feira, à noite, podendo estar com a família. Então, muito agradecida. Para aqueles que vão ver gravado, eu espero que vocês tenham assistido a primeira aula, porque vai fazer muito mais sentido. Então, como é que eu obtive, né, sucesso em alcançar isso? Você acha que a avaliação é tudo? Acha? Eu acho. Se existe um grande diferencial na minha carreira, foi eu ter me tornado uma avaliadora. E eu sei que eu tive essa oportunidade, nem todos têm essa oportunidade. Alguns trabalham num sistema onde nem dá tempo de avaliar. Eu sei disso. Mas não é por isso que você não vai aprender o raciocínio clínico. Se você tem 10 minutinhos introdutórios, vai fazendo isso gradativamente. Porque o paciente que está ali, nesse sistema muito rápido, ele tem uma tranquilidade maior que a sua. Então aproveita isso. Eu sei por quê. Quando eu saí do Brasil e fui fazer o meu mestrado na Austrália, eu passei por 5 hospitais dentro do mestrado profissionalizante. Vocês imaginem, a cada etapa dessa, eu tinha que pedir para o meu paciente ficar no box. Espera um momentinho que eu vou falar com a minha supervisora. Tinha que ir até a supervisora, responder vários questionários. Isso, imagina, de março a novembro. E eu só podia voltar para a próxima etapa se ela desse o ok em tudo que eu respondi. E eram 5 ou 4 colegas no hospital. Então, se eu chegasse nela e ela já tivesse com algum colega meu, eu tinha que esperar. E aquilo me dava um calor, porque eu tinha vindo já de um conceito privado da fisioterapia. Eu nunca tinha trabalhado num serviço público, mas eu tive que adquirir essa tranquilidade. Então, como fazer isso? Tem 2 tarefas para vocês. Primeira coisa, eu preparei um quiz rapidinho. São 5 perguntinhas, né? Para você ver se o conteúdo que eu passei foi um conteúdo que você assimilou. Porque conteúdo dado, vocês sabem, não significa necessariamente que é conteúdo aprendido. E se vocês acertarem 4 dessas 5 perguntinhas que eu fiz, vocês vão ganhar um certificado desse mini curso. As aulas vão ficar gravadas, tá? Então, não desista. Você pode voltar nas aulas e responder. Mas são 5 perguntinhas, múltipla escolha, tá? Que vai guiar vocês dentro desse conteúdo que foi passado. Robson, Cruzoé. Agora, a segunda coisa. Vocês sabem que... Eu fico emocionada. Que essa minha motivação, ela realmente vem da minha vocação de ser fisioterapeuta. Então, cada vez que eu tenho essa oportunidade, né, eu sinto um desejo... Eu não paro de falar, né? Vocês estão perdendo. Eu não paro de falar nem um minuto. Porque quando menos a gente espera, a gente entra nesse movimento, nessa direção de que eu desejo alguma coisa. E o que eu desejo é que a fisioterapia brasileira tenha uma excelência ímpar. Então, se eu posso participar dessa formação, nossa, essa é a minha meta, tá? Então, se você tiver aquela vontade, né, aquela pulga atrás da orelha, aquela coceirinha, aquela vontade de saber mais, então, eu fico muito feliz, você realmente alcançou o que eu queria. Quero entender esse conceito do raciocínio clínico. Então, meus parabéns para vocês. Eu sei que muitas vezes é uma questão meio crítica, né, na hora de avaliar, né? Às vezes pode dar um branco. Eu sei disso, já tive vários brancos. E vou continuar tendo. Claro, cada vez eu quero ter menos brancos. Né? Se vocês tiverem interesse de olhar meu Instagram,
e ver o projeto do raciocínio clínico na prática, que são lives, convidando fisioterapeutas, né, que botam a mão na massa, contando casos extraordinários, vocês vão ver profissionais, né, que são referência para a gente, contando casos onde eles moscaram, eles erraram, ou que eles não puderam ajudar. É muito interessante. Depois vai lá ver, tá? Então, o que eu preparei, né, eu e a minha equipe, né, uma equipe maravilhosa, a gente preparou um plano de ação para ajudar a tirar você que se percebe que está na inércia. A gente fez ontem, né, um questionário e percebemos que os fisioterapeutas que participaram, e aliás, nossa, quanta gente participou, muito obrigada, que vocês têm essa dificuldade realmente, essa falta de confiança para avaliar. Então, vocês imaginem uma jornada caminhando ao meu lado, porque essa é a minha disponibilidade, é o que eu amo fazer, rumo a melhores resultados. Porque os resultados práticos, eles vão construir confiança, sem dúvida nenhuma. Então, você pega uma informação ali, pega outra ali, e quando você vê, puf, deu certo. Bingo. Né? Como diz o pessoal lá de fora, bingo. Então, dessa forma, é igual o retreinamento para sair de uma situação de dor. Você vai treinando o seu cérebro, ele percebe aquela mensagem e ele vai ficando confortável em ficar naquela situação. Então, por conta disso, eu quero convidar você para a próxima fase, para a próxima etapa, que não é mais o minicurso. O minicurso acabou. O nome da próxima fase, e eu sou muito grata à minha equipe que me convidou para esse projeto, ela chama-se Mini Pós. Quer dizer, hoje a gente concluiu o minicurso e vamos seguir com a Mini Pós, com você que se interessou por esse assunto, tá? O minicurso foi, como eu posso dizer, o primeiro módulo dessa etapa, para você aprender realmente o método do raciocínio clínico. Então, para poder falar num canal como o YouTube para tantas pessoas, é um sonho que realmente está se tornando realidade. Poder transmitir o que foi transmitido por mim. Então, se você quer parar no primeiro módulo, tudo bem. Mas se você não quiser parar nesse primeiro módulo, vamos embora, vamos transformar a fisioterapia. Então, quando eu olho para trás, eu vejo alguns momentos que foram decisivos para a minha evolução. E a minha intuição, vou dizer, nunca é forte demais, mas raramente ela falhou. E o que está dizendo para mim, o que está dizendo para você, será que aquele é o grande momento, a grande virada de chave? Talvez, mas deixa eu falar um pouco mais sobre essa mini pós. Então, nesse projeto, foi planejado para ele acontecer 100% online, que para mim foi um desafio, né? Porque eu sou, né, cria do presencial, eu gosto do contato. Mas essa pandemia trouxe essa possibilidade, né? Você imagina os meus alunos que vinham lá do Acre, de Belém, que tinham que gastar passagem, hospedagem, mais o valor do curso, nossa, tornava quase impossível, né, você complementar a sua graduação. Então, aproveitando essa oportunidade, a mini pós foi planejada para 100% online. As aulas vão ter aulas gravadas, mas vão ter aulas ao vivo, como se eu estivesse ali com vocês. E vai ser usado em qualquer dispositivo. Eu vou te explicar como é que vai funcionar. A gente vai começar com uma primeira aula de abertura, ao vivo. Para quê? Para a gente se conhecer e literalmente embarcar como se fosse uma jornada junto. A gente vai começar junto, todo mundo junto. Porque eu realmente acredito nisso, né? Que é muito mais fácil você comprar um curso e deixar ele lá parado. Eu fiz isso nessa pandemia, né? Na empolgação, eu comprei um curso, mas como eu podia começar a qualquer hora, como não tinha início e fim, eu deixei para lá. É basicamente quando você compra um livro, deixa ele lá fechado na estante, né? Mas não, essa mini pós a gente vai começar junto, quase como se fosse um curso presencial, só que online. E a gente vai ter módulos, são 10 módulos gravados, que vão ser liberados aos poucos, à medida que a gente vai evoluindo juntos nesse encontro ao vivo. E nesse encontro ao vivo serão 4,
ok? E, é claro, você, mesmo tendo esses 4 encontros ao vivo, eles ficarão lá gravados. Você vai poder visitar a hora que você quiser, ok? Então, afinal, como eu falei, conteúdo dado não é conteúdo aprendido, né? E como é que a gente vai fazer? Como é que eu sugiro que a gente comece a raciocinar e praticar? Então, à medida que a gente... Vamos lá, Robson, me ajuda. Que as aulas gravadas forem sendo liberadas, a gente vai conversar sobre elas. Vamos ouvir os alunos, porque, como eu falei, a ideia é montar um material para vocês. Não fazendo hipótese de quem são vocês. Eu quero conhecer vocês. Quais são as suas necessidades. Então, todo aluno, né, vai poder aprender a teoria, a prática do método. E você vai ter, em 4 semanas, essa oportunidade seguindo esse roteiro, junto comigo, junto com essa turma. E, é claro, criando a confiança para seguir adiante. Então, vão ter alguns bônus, né, que a minha equipe me sugeriu preparar e eu vou oferecer para vocês. Em primeiro lugar, eu pensei em ajudar os alunos a se aprofundar no método, para não encher linguiça. Então, os primeiros 20 inscritos nessa mini pós, além de todos esses encontros, terão mais 2 encontros ao vivo depois, né, que a gente concluir essas 4 semanas de encontros ao vivo. E a ideia, é claro, por quê? Existe a seleção natural, e isso eu encaro muito bem. Vocês vão ser expostos, um grande grupo vai ser exposto, alguns vão perceber, mesmo aprofundando, que talvez não tenham tanta intimidade. Tudo bem. Mas aqueles que tiverem, né, e a gente viu que para manter a qualidade, né, não poderiam ser tantos. Dependendo da demanda, possivelmente poderão abrir outras turmas, mas os primeiros 20 que se inscreverem vão ter esse bônus. O segundo bônus é uma ficha de avaliação. Então, o que eu criei? Né? Eu criei uma ficha de avaliação especial para mini pós, onde você já vai ter lá tudo. Né? Você vai poder, se gostar dela, até colocar o logo da sua empresa do lado, né, e imprimir como sendo sua, ou colocar no seu sistema. Ela vai ter o mapa corporal direitinho, vão ter todas as perguntas. Então, se você esquecer de perguntar a qualidade, intensidade, vai estar lá. Você não vai esquecer, porque ela vai estar lá te ajudando, ok? Então, as inscrições para essa mini pós. Ah, Carla, como é que vão ser as inscrições? Posso abrir agora? Não. A gente só vai abrir na segunda-feira, ao meio-dia. Então, se hoje é dia 14, 15, 16, dia 18 de outubro, às 12 horas, vai ser aberta as inscrições para mini pós. Ok? Robson Crusoe. O grupo do Zap, não sei se vocês sabem, mas a gente abriu um grupo de Zap, né? E tem um montão de gente inscrita. Então, ele já foi criado. Então, o minicurso acabou. Agora é a vez da mini pós. E esse grupo já está recebendo informação. Então, se você tem interesse de participar, e veja bem, esse grupo de Zap, ele só recebe informações dadas por nós. Não tem discussão, não tem blá blá blá. Então, não fica com medo que isso não vai virar, né, nada incontrolável. Tá? Em relação ao valor, isso só vai ser informado em outro momento. Tá? Então, ficam esses 2, 3 dias, né? Para você pensar se realmente você curtiu esse material, se você acha que ele vai ser válido para a sua prática clínica, e eu tenho certeza que ele vai ser, ok? Então, eu peço que vocês aguardem, esse preço vai ser divulgado na segunda-feira. Esses 2 encontros, olha, eu estou satisfeitíssima com esses 2 encontros. Eles cumpriram o papel que eu programei. Eu tenho certeza que eu passei a mensagem para vocês. Eu só quero adiantar que a gente vai oferecer essas condições especiais para o pessoal da mini pós, com a intenção que ele seja acessível a todos que desejam mudar a sua prática. E essa é a minha primeira turma, né? E eu quero ver essa sala lotada de fisioterapeutas que amam aprender porque eu amo ensinar. Acho que ficou claro, né? É a minha vocação. Para tristeza da minha mãe, que
Nossa, fez de tudo para que eu não fosse professora, mas mal sabia ela que fui professora por conta dela. Então eu estou muito, 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 muito feliz. Quero mais uma vez agradecer a minha equipe. Nossa, tenho aqui na minha frente, nossa, várias pessoas se disponibilizando para que eu passe a mensagem, para que você receba essa mensagem e possa ser uma mensagem produtiva. Então, eu queria pedir uma coisa. Se você, em algum momento, postou ou tirou uma foto desse momento aqui, se você postar, me marca, tá? Eu sou Carla Daniele Chagas lá no Instagram. Eu tô falando isso porque ontem fizeram e foi, tão bacana receber esse feedback, tá? E terminar dizendo que, nossa, ser fisioterapeuta é sinistro, é maravilhoso. Agora, imagina ser professora de fisioterapeutas. Só quem sabe, tá? Então, eu termino o nosso encontro aqui. Eu fico agora à disposição de vocês. Então, se alguém tem alguma dúvida, ou se quer saber mais alguma coisa sobre alguma coisa falada aqui, por favor, mande no chat, eu vou ficar aqui. Se você não quer falar agora, o pessoal do Zap quiser mandar pelo Zap, eu também vou responder, tá? E até segunda, eu vou estar mandando várias informações para vocês, ok? Então, um beijo grande, gratidão, muito obrigada, minha equipe mais uma vez, e fico aguardando o chat de vocês. Vamos ver aqui. Me ajuda aqui, por favor, André. Agora eu vou precisar de ajuda. Você está passando muito rápido. Não estou conseguindo ver. Obrigada. Eu queria ver as perguntas. Anotem as dúvidas. Obrigada, Ana. A Ana respondeu o Slump. Que legal. Na hora que eu perguntei. Foi longa a aula, né? Aí ninguém consegue fazer pergunta, não tem problema não. Então, se você depois quiser fazer mais perguntas sobre ou o conteúdo ou como a gente vai evoluir nesse projeto chamado Mini Pós, pode mandar. Manda pelo Zap, fique à vontade, eu já dei meu Instagram para vocês, então fiquem à vontade de mandar, ok? Eu sei, eu falo muito, né? É porque eu tô tão feliz, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Amanhã eu estou embarcando numa outra coisa que eu amo, que eu estou indo para São Paulo fazer uma mentoria de 2 clínicas sobre raciocínio clínico. Né? A maioria já foram meus alunos, mas querem continuar aprendendo. E, nossa, São Paulo também é tudo de bom, né? Então, o negócio é evoluir sempre. E como disse alguém, mais importante que a velocidade é estar na direção certa. Clarice Lispector. Um beijo.